Oi, gente, tudo bem? Quem está presencial, quem está online. Um pouco desafio essa relação, essa modalidade híbrida, porque eu tenho aqui uma sala cheia no presencial, aqui na unidade da ESA na Paulista, e tenho também uma sala cheia aqui online, então vou fazer o meu melhor para não ficar maluca e conseguir dar uma boa aula aqui para vocês. Então, boa noite para todo mundo. Para funcionar, vou pedir a colaboração de vocês, de quem está online, para manter os microfones desligados. Mas, se alguém quiser perguntar, daí abre o microfone para falar. Se não, vou seguir aqui adiante. Quem tiver presencialmente também, aí eu estou vendo, é só levantar a mão. No online eu não estou vendo o chat, tá? O que mais de combinados para a gente? Acho que é isso. Tá tudo bem por aí? Tudo bem por aqui? Então, tá bom. Então, a gente não vai fazer intervalo. Vamos fazer uma aula direto, de 19 às 21, que eu acho que vai ser mais fácil. Né? Também não é tão longa assim. Ou vocês querem fazer um intervalo? Qual que é o desejo de vocês aqui? Como... Todo mundo aguenta? Eu também. Então, acho que é isso. São esses os combinados iniciais aqui para a gente. Eu vou fechar a porta para a gente se concentrar. E vamos que vamos. Me sentindo bem num cercadinho aqui, que eu só posso ficar. Mas, enfim, vamos nessa. Gente, então, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Laís de Figueiredo Lopes, eu estou como presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, nessa gestão desde 2022. Né? Então, esse é o nosso terceiro ano de mandato, aí, de ciclo. Imagina. Então, a gente, na comissão, a gente tem vários núcleos temáticos, onde eu convidei alguns advogados, advogadas, para me ajudarem nessa governança mais compartilhada. A comissão cresceu bastante, né? A gente está com mais de 250 advogados e advogadas, e fico muito feliz por isso. Então, obrigada a todo mundo que participa, e fica o convite para quem ainda não participa. Peço desculpas para quem ainda não foi nomeado, né? Essa tramitação depende da OAB, mas no site da OAB tem a página da comissão e tem um link que fica permanentemente aberto, que vocês podem se inscrever se tiverem interesse de fazer parte da comissão. E aí a comissão tem diversos núcleos, né? Tem um núcleo de tributário, de fundos patrimoniais, a gente tem um núcleo sobre a implementação do MIROSC, um núcleo sobre advocacia pro bono, núcleo da jovem advocacia, núcleo sobre o direito das organizações nas universidades, sobre controle, sobre organizações sociais, enfim, vários temas que a gente entende que são importantes serem mobilizados. Quem coordena o núcleo dos aspectos tributários é a advogada Flávia Regina, e ela está de férias, então ela não pôde estar aqui com a gente nessa edição, ela esteve com a gente na edição anterior, essa é a segunda vez que a gente faz esse curso, mas provavelmente ela deve estar no próximo e vai estar com a gente aí sempre nos eventos e nos trabalhos, né, que a gente acaba encaminhando, de notas técnicas e questões que a gente endereça ali de conteúdos pela comissão. Inclusive, então, ao nomeá-la também, relembro que a gente tem alguns compromissos nessa temática tributária também, que é de fazer um evento sobre a reforma tributária, que, né, a emenda constitucional 132 de 2023, que acabou de ser editada, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas, na verdade, o foco do curso não é a reforma tributária, a gente vai fazer um evento específico, até porque a gente está no processo de discussão das leis complementares que estão em debate no momento para que sejam editadas e possam regulamentar aí as próximas regras
das conquistas que foram, né, conquistas, porque a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente tem uma imunidade constitucional de TCMD, que é uma coisa bastante positiva. Então, isso tudo ainda está em debate e não é ainda algo que também já está em vigor no sentido de ser auto-aplicável, depende de lei regulamentar, né? Então, a gente está devendo aí esse evento que a gente deve fazer muito provavelmente em março, e também já fica o convite para junho, a gente faz a segunda edição do Direito do Terceiro Setor Law Summit, que é um evento maior sobre vários temas, e que provavelmente a gente, como sempre, deve também ter uma mesa de tributário. A advogada que coordena a nossa interação entre a Comissão de Direito do Terceiro Setor e a Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo é a Paula Racanello Storto, ela vai estar aqui com vocês também nesse curso. E a gente está terminando, então, uma rodada de oitiva dos membros sobre os temas que mais eles gostariam de ver endereçados, né? Então, a gente deve aí também ter novos cursos nesse ano de 2024. Acho que essa era a introdução aí para o nosso início de conversa, para vocês localizarem, quem quiser também, enfim, seguir a gente nas redes sociais, a gente, na medida do que a gente consegue, com o trabalho voluntário de todos os membros, a gente vai ali construindo conteúdos e endereçando as questões que são importantes para o terceiro setor. Então, hoje, a gente inicia esse curso, que é sobre tributação no terceiro setor, temas atuais. O curso tem 5 aulas, a gente está fazendo nessa modalidade híbrida, né? Então, presencial e online. As aulas vão ficar gravadas, então vocês vão ter acesso, tem uma plataforma onde, para quem está online e para quem está aqui também, já está disponível o PowerPoint que eu estou apresentando na tela, todos vão ficar lá disponíveis para vocês, é material que vocês vão poder usar. Hoje a gente vai fazer uma introdução, né? Eu conversei aqui já com algumas pessoas, na maioria, já tem algum contato, interesse, mas nem todo mundo trabalha com o terceiro setor, conhece o terceiro setor, então a gente trouxe também essa ideia de alinhar os conceitos, de introduzir um pouco sobre o campo das organizações da sociedade civil já nessa aula inicial, para que as próximas possam também se aprofundar nos temas específicos. Amanhã vem a professora Janaína, ela vai falar sobre os SEBAS, e aí ela trata tanto da lei 187, mas também do novo decreto do SEBAS. Na quarta-feira, a professora Paula Storto vai falar do tema da remuneração de dirigentes. É um tema, enfim, eu trabalhei bastante sobre isso no governo, tem muito tabu em volta desse tema. Houve uma mudança na legislação, então hoje é autorizado, é permitido, mas para que essa autorização fosse feita, uma série de limites e condições foram criados e a legislação ficou bastante confusa. A ideia aqui vai ser esmiuçar essa legislação como ela está hoje, e na comissão a gente criou um grupo de trabalho para construir um anteprojeto de lei para buscar melhorar essa temática, porque ela realmente não está das melhores na nossa legislação. Mas acho que o principal recado, enfim, o centro dessa discussão é que não é mais proibido. Então, isso já é uma boa notícia. Hoje é autorizado a remuneração de dirigentes sem a perda dos benefícios fiscais, mas a depender se é o CIP, se tem SEBAS, enfim, a gente vai entender um pouco mais essa sopa de letrinhas, vão ter limites e condições diferentes para cada tipo, para cada perfil de organização da sociedade civil, é o tema da aula 3. E daí, na aula 4, vamos falar um pouco mais do ITCMD, que é o Imposto sobre Doações. Ele é também o mesmo imposto sobre herança, sobre transmissões, mas, notadamente, para o terceiro setor, importa bastante essa fonte de receita, que é bastante típica das organizações, e que tem uma tributação incidente, e a gente vai falar sobre, né, hoje, um pouco essa diferença entre imunidade e isenção. E aqui, então, a Paula vai trazer o TCMD, o ISS, o ICMS na lógica das fontes de financiamento
também de programas de geração de receita, né, de renda. A gente está falando também que as organizações, além de receber doação, elas também podem prestar serviços, elas também podem comercializar mercadorias. Lembrando que a gente está sempre falando aqui, ainda nesse momento de transição, da legislação vigente, né? É claro que a gente vai ter aí uma mudança, né, com o ingresso do IBS, CBS, e isso é transitório, então não acontece tão rapidamente, então ainda é importante conhecer como funciona o sistema hoje para pensar nas mudanças que vão vir. E, por fim, a última aula a gente vai falar sobre os incentivos fiscais. E aí, todos eles, né, principalmente os que incidem sobre a renda, no âmbito federal, mas que impactam no âmbito local, incluindo também a nota fiscal paulista, enfim, com foco muito no estado de São Paulo. Esse é o nosso programa. Tudo bem? E aí? Agora vamos... funcionando. E eu volto, então, é isso. Também esse curso tinha o professor Quintino, que também está de férias, então a gente foi aí adequando, então eu estou assumindo 2 aulas, essa introdutória, e eu volto para fechar o curso com vocês na sexta-feira. Vamos lá. Para começar, terceiro setor não é um conceito jurídico, né? Não tem uma lei que defina terceiro setor. E aí a gente tem várias construções doutrinárias, mas eu trouxe aqui um conceito que eu gosto para ajudar a explicar o terceiro setor, que é um conceito bastante antigo, de 2002, do Rubens César Fernandes, num livro que ele traz, que chama Privado, porém Público, terceiro setor na América Latina, e que ele faz essa divisão entre os agentes, né? Então a gente está falando da Constituição versus a finalidade, para tentar definir esse setor que começou por uma definição econômica, e hoje, claro, na doutrina a gente acaba incorporando essa ideia do terceiro setor dentro desse campo, mas, de novo, não tem uma lei específica que trata dessa nomenclatura, né? Então, a gente está falando, quando a gente está falando de órgãos públicos, de agentes públicos, para finalidades públicas, a gente está falando do primeiro setor. Quando a gente está falando de agentes privados, a gente está falando das empresas, constituição privada, com fins lucrativos, para essa finalidade privado, a gente está falando do segundo setor. Quando a gente está falando de uma constituição que é privada, sem fins lucrativos, mas que tem uma finalidade pública, a gente está falando do terceiro setor. E quando a gente está falando de um agente público para finalidade privada, é corrupção. Então, acho que essa ideia ajuda a delimitar o nosso campo, né? A gente está falando sempre de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, mas que tem essa característica de estar voltado para a finalidade pública. A gente até tem uma definição entre também as associações de benefício mútuo, que elas são voltadas apenas para si, né? Para os seus próprios associados, mas muitas coisas na legislação, especialmente na legislação tributária, vocês vão ver, tem essa característica da finalidade pública externa. E por que chama essa coisa de ONG, OSC? Como que funciona isso? ONG é uma expressão que surgiu na época da criação da ONU, quando os atores não governamentais tinham também legitimidade e voz e conteúdo para aquela negociação daquele conjunto de diretrizes em relação aos direitos humanos, à paz mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Então, se cunhou essa expressão internacionalmente e a gente passou a utilizar no Brasil muito voltado às organizações ativistas que, pós-redemocratização, passaram a atuar na esfera pública, buscando aí um alargamento de direitos e buscando, de fato, inclusive fazer assessoria a movimentos sociais. Então, vocês vão encontrar na literatura muita a conexão entre a organização não governamental e o ativismo.
mas também não tem uma legislação que defina essa expressão. E com o passar do tempo, essa expressão foi sendo criminalizada por um processo, enfim, político, de buscar confrontar justamente essas organizações que fazem o ativismo, para que elas pudessem ficar mais intimidadas e pudessem ficar mais retraídas e mais caladas. Então, a gente teve comissões parlamentares de inquérito, são a famosa CPI das ONGs. A gente teve 3 CPIs das ONGs, e a última acabou de encerrar agora em dezembro de 2023. Né? A gente teve... enfim, tinha tido 2 CPIs das ONGs, achamos que tínhamos endereçado as questões que estavam colocadas, mas, na verdade, é uma ferramenta política de criminalização das organizações. Essa última tinha bastante o foco, as outras também tinham muito foco nas ambientalistas, né, nas organizações que trabalham com o meio ambiente, e, no final, a gente teve um relatório que, de fato, não endereçou nenhum tipo de crime, nenhum tipo de questão. Um relatório, inclusive, que não foi por unanimidade, que trouxe aí um resultado bastante pífio, perto do que mobilizou de recursos públicos para essa perseguição em relação às organizações. De fato, a gente tem interesses, muitas vezes, de visão de mundo e dos temas que as organizações debatem, que são, muitas vezes, contrapostos a interesses que estão ali colocados por essas pessoas que estão perseguindo, como foi o caso da CPI das ONGs, principalmente essa última que eu estou mencionando. Então, no último processo político-institucional de mudança de legislação, que foi esse processo chamado do marco regulatório das organizações da sociedade civil, carinhosamente apelidado de MIROSC, né? MROSC significa marco regulatório das organizações da sociedade civil, acabou que se positivou, aí sim está escrito na legislação, a expressão organizações da sociedade civil, como sendo um reconhecimento de que são organizações que nascem na cidadania, que são da própria sociedade civil e que, sim, atuam aí em prol das finalidades das quais foram constituídas. Então, a gente tem hoje esse conceito que buscou ser um conceito mais positivo, ao invés de falar o que a organização não é, né? Ela não é governamental, se falou o que ela é, que é uma organização que é da sociedade civil. Esse conceito, então, hoje, ele está, já volto aqui a esse tema, ele está na Lei 13.019 de 2014, reconhecendo que ele não é uma certificação, como foi na época de 99, quando se criou a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que é o CIP, ou Organização Social, que é uma certificação, mas é um reconhecimento de que as entidades privadas sem fins lucrativos, as associações, as fundações, as cooperativas e as organizações religiosas podem ser candidatas a parceiras do Estado. Né? Então, a gente tem aí, na legislação, na Lei 3.019, essa descrição de organização da sociedade civil. A gente tem na Constituição diversos alicerces também, que acho que são importantes mencionar, principalmente o direito à liberdade de associação, que está previsto no artigo 5º da Constituição, que fala não só que é plena a liberdade de associação, mas que é vedada a interferência estatal. Então, esse sempre também é um argumento importante que tem que ser levado em consideração, seja no âmbito regulatório, seja, inclusive, no âmbito das defesas das organizações para quem está advogando em nome, em favor das organizações, porque muitas vezes, em determinadas situações, o Estado acaba sendo autoritário e acaba querendo interferir na governança, interferir dentro dos processos internos das organizações, quando, na verdade, a gente tem uma proteção constitucional contra isso. Né? As organizações não podem, por exemplo, ser administrativamente fechadas no país. Precisa passar por um devido processo legal, um trânsito em julgado, isso tudo está previsto e protegido no próprio artigo 5º da Constituição Federal. Então,
A gente tem também esses alicerces também estão presentes em diversos tratados internacionais de direitos humanos, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos fala sobre direito à liberdade de associação, a Convenção sobre Direitos Humanos da OEA, que é onde o Brasil está inserido, a Ordem dos Estados Americanos. E a gente tem sobre isso também um tema interessante, que é um relator especial na ONU, que ele é nominado só para monitorar o direito à liberdade de associação e reunião pacífica, anda junto esse direito de assembleia, mas que envolve também o direito de protesto, o direito da voz, né, das organizações e das pessoas em geral. Então, no fundo, a gente está falando desse direito da gente de se associar, de estar em coletivo. E esse relator especial, ele foi nomeado a primeira vez em 2010, o Maina Kay foi o primeiro relator especial, depois foi mudando, enfim, agora a gente está, inclusive, com um processo aberto, vamos ver quem vai ser o próximo. Temos candidatas brasileiras participando, né, mas não sei o que vai acontecer, não sou eu. Mas eu sei que a Denise Dora, que é uma advogada muito maravilhosa, está participando do processo, então eu estou saindo por ela, mas por alguém que venha legal. Mas estou comentando disso porque, para quem gosta do tema, quer estudar mais, tem muito conteúdo produzido por essa relatoria internacional, porque nos primeiros anos o Maina Kay buscou fazer uma série de consensos, e aí eles podem fazer visitas nos estados-partes para ver o que está acontecendo em cada lugar, se tem restrições por ordem, seja pelo ponto de vista da legislação, seja pelo ponto de vista das ações do executivo ou até mesmo do judiciário, mas também ele fez muita coisa conceitual, e um relatório que eu gosto bastante dele, de 2013, é um relatório que fala sobre financiamento, e ele traz essa ideia de que a obstacularização do acesso ao financiamento é uma violação do direito humano à liberdade de associação. E esse é o tema que eu estou estudando e desenvolvendo com mais profundidade no meu doutorado. Então, é uma digressão, mas é um caminho também para caso vocês queiram também se aprofundar mais no tema. No Código Civil, a gente tem, então, a pormenorização desses tipos societários, esses tipos jurídicos que a gente estava falando. As associações, as fundações, as organizações religiosas. As cooperativas são consideradas sociedades simples, vai ter um capítulo mais específico sobre elas. A gente vai focar aqui nas associações e nas fundações. As organizações religiosas, elas conquistaram, em 2003, um tipo societário específico, e ele é menos regulado do que são as associações, menos regulado do que são as fundações, né? Então, acaba sendo um tipo societário que abarca os diferentes tipos de culto, religião, templos, justamente entendendo que essa organização, esse perfil de organização, pode ser diferente dos demais, né? Então, a gente tem aí o único dispositivo que trata sobre isso, então, na legislação, em termos de conceito de organizações religiosas, é esse do Código Civil, que fala que são livres a criação, organização, estruturação interna e funcionamento das organizações religiosas. E, no caso das associações e fundações, não, a gente tem capítulos mais extensos e que orientam aí as diretrizes sobre os dois tipos societários, né? No geral, a gente está falando de tipos societários que são não lucrativos, né? Que não visam lucro. Isso não quer dizer que não pode ter sustentabilidade, não pode ter superávit, isso é possível e desejável para que a organização possa seguir adiante, mas todo lucro, que não é lucro, né? Então, todo excedente, digamos assim, precisa ser reinvestido nas suas finalidades. Isso vai ser uma grande característica em contraposição com a lógica lucrativa. Nas associações, então, a gente tem tanto essa lógica de interesse público ou, como eu falei mais cedo, do interesse mútuo dos associados. A grande diferença, eu gosto de uma definição que já nem sei mais quem criou essa, mas que a fundação é um fundo para uma ação.
Acho que ela é bem fácil da gente gravar. Então, no fundo, a gente está falando de um patrimônio que está afetado, que está determinado para uma determinada finalidade, né? Então, por conta desse patrimônio, por conta dessa lógica, o sistema fundacional já prevê o Ministério Público como parte da sua constituição e acompanhando toda a sua vida. Então, para criar uma fundação, você tem que pedir autorização para o Ministério Público. Se você quiser fazer uma alteração estatutária, você também precisa pedir autorização para o Ministério Público, e assim por diante, né? A legislação fala que o Ministério Público ele precisa velar pela vida das fundações. Esse velamento é no sentido mesmo de cuidar que aquele patrimônio de fato seja mantido para aquelas finalidades que foram previstas inicialmente. Então, nos estados a gente tem curadorias de fundações e cada estado vai ter a sua. Algumas regras são diferentes em cada estado, em termos de quanto de patrimônio é necessário para constituir uma fundação. Aqui em São Paulo eles pedem um plano de sustentabilidade, então cada lugar vai ter um jeito diferente de endereçar, mas eu gosto de contar uma história que ajuda também a compreender de a fundação sempre é criada ou por testamento, né, ou por uma doação em vida. Então, numa determinada situação, teve alguém que deixou um piano para criar uma fundação. Era um piano muito caro, muito valioso, mas ele não era suficiente para constituir uma fundação e para pagar as despesas de uma fundação, para levar adiante a ideia de uma fundação. Ele foi doado para uma outra organização que já trabalhava com música. Então, para entender que não é qualquer patrimônio, é realmente uma ideia um pouco mais estruturada aí para conseguir que a fundação exista. Então, não há obrigação de capital para criar uma associação, mas precisa de um patrimônio para criar uma fundação. A tributação não vai variar em sendo associação ou fundação. Vocês vão ver que elas caminham muito juntas, muito mais para entender as diferenças entre si. Tá? Não existe também uma estrutura mínima para o caso nem das associações, nem das fundações. Claro, no caso das fundações, o Ministério Público vai sempre opinar sobre o conselho curador, quem vão ser as pessoas para fazer parte, mas muitas vezes o instituidor também já, ao fazer a doação ou do testamento, já também pode direcionar ali um pouco como quer que funcione a sua governança, né? E no caso das associações, é o grupo de pessoas que vai decidir. Então, se entende nesse ponto que as fundações são mais rígidas e as associações são mais livres, justamente por essa diferenciação. Não necessariamente o fato de ser uma fundação ela é mais crível do que uma associação, porque a gente tem um monte de associação que tem muita legitimidade, que tem muita credibilidade, então eu não gosto muito de colocar isso em contraponto. Mas, claro que existe uma ideia de que, ao prestar contas para o Ministério Público e ao ter o Ministério Público caminhando junto das fundações, a gente tem, enfim, um sistema mais robusto, no mínimo, do que é o sistema de governança das associações. Instituto. Instituto não existe. Existem vários institutos que vocês conhecem, claro, eu também conheço, mas os institutos são o nome que a gente atribui à razão social, não existe um tipo societário de instituto. Tanto é que existe instituto que é com fins lucrativos, inclusive, enfim, os institutos de beleza, tem muita coisa que não tem nada a ver com o terceiro setor. Mas, normalmente, as organizações que trazem o nome instituto para a sua razão social querem passar a ideia de um lugar de educação, de cultura, de saber, então está muito ligado a esses temas, ou também institutos e fundações empresariais, né? Então as associações empresariais muitas vezes se chamam de institutos, porque elas se sentem menos reconhecidas por aquela associação de grupo de pessoas, na medida em que muitas vezes
os associados são, inclusive, pessoas jurídicas, às vezes as próprias empresas que fazem parte do seu corpo, então já sente aí um perfil um pouco diferente, né? Mas isso tudo enfim, livre para ser constituído aí com o apoio dos advogados e das advogadas. Existe uma plataforma que chama Mapa das Organizações da Sociedade Civil, não sei se vocês já conhecem, uma plataforma que é gerida pelo IPEA. Essa plataforma, ela traz os cadastros federais e faz cruzamentos. Ela tem uma atualização de 2 em 2 anos, então, não sei exatamente, posso trazer na próxima aula, qual vai ser a próxima atualização. Eu acho que a última atualização dela foi em 2022, então agora em 2024 deve ter uma nova atualização de CNPJs, mas da própria Receita. Mas é interessante porque a gente consegue também navegar, conhecer as organizações do território. Não é uma ferramenta condicionante para acesso a parcerias, mas ela busca dar publicidade e transparência para as organizações em geral, e ao cruzar os dados todos do governo federal, também faz uma provocação aí para a administração pública para ter mais interoperabilidade das bases de dados internas. As organizações muitas vezes reclamam para nós, advogados, da necessidade de ter que preencher muitos cadastros em muitos lugares diferentes, cada órgão quer o seu próprio cadastro, né? Às vezes na mesma esfera da federação, no mesmo município. Então, aqui justamente faz um pouco dessa provocação de que a gente deveria ter mais interoperabilidade. Muitas vezes a unidade da federação quer resolver com um cadastro único, como é no caso aqui de São Paulo, existe o CENTES, né, que é o cadastro municipal de terceiro setor. No caso do estado de São Paulo, tem um cadastro que sobre regularidade das entidades e que são requisitos para acesso a recurso público. Eu não gosto tanto dos cadastros, porque eu trabalhei no governo federal por 5 anos, então eu vi a administração pública por dentro, e sou um pouco crítica a essa ideia dos cadastros, né? Quando a gente pensa no SICONV, que é o sistema de transferências da União, hoje chamado TransfereGov, ele tinha as unidades cadastradoras para fazer o cadastro para poder entrar no sistema, requeria servidores no país inteiro. Tinha gente na Amazônia que tinha que viajar 200 quilômetros, pegar barco para chegar na frente de um servidor público e dizer: eu sou o representante legal dessa organização. Então, acho que a gente pode criar sistemas mais eficientes. Hoje, isso no âmbito federal já melhorou bastante, né? Você consegue ter uma senha mais simples e vai aperfeiçoando a segurança na medida em que você, de fato, faz uma parceria. Então, a minha crítica é justamente que, às vezes, você tem que ficar mantendo uma burocracia e pode nunca parcerizar, pode nunca precisar daquela habilitação jurídica prévia, né? Mas, no fundo, nós, como advogados, no caso concreto, a gente tem que olhar um pouco no planejamento, o que aquela organização faz para entender quais são os cadastros necessários que ela precisa ter. Se ela atua com criança e adolescente, ela vai ter que estar cadastrada no Conselho Municipal de Criança e Adolescente, enfim, e aí por diante, né? No caso da assistência social e em diversas áreas. Então, tem uma regulação setorial importante aí também para verificar, e isso vai influenciar nas questões de SEBAS. Por exemplo, no caso da assistência, né, do que a gente estava conversando, você tem uma obrigação pela LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, de fazer a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Então, para uma organização nacional que atua em vários municípios, ela tem que fazer a inscrição em vários municípios. Isso enfim, um custo operacional, um custo de gestão, mas que é necessário olhar para isso para conseguir fazer a gestão do certificado em si, né? Então, hoje, o número que o IPEA divulga são de 815 mil organizações, a gente está aproximando aí para 820 mil organizações. Eu gosto muito desse livro, que chama Perfil das Organizações de Sociedade Civil no Brasil, que é um livro gratuito, editado pelo IPEA, que faz uma fotografia do mapa. O mapa é um filme, né, porque ele é online, na medida que os cadastros novos vão chegando, ele vai sendo atualizado, mas em 2018 foi tirada essa fotografia e feita uma análise sobre
quem são as organizações, como é que elas, onde elas moram, o que elas comem, brincadeira. Mas principalmente, enfim, número de funcionários, acho que a gente tem aí dados muito ricos, que já eram trazidos pela antiga pesquisa do IBGE, que é bastante famosa também, que chama FASFIL, que é a pesquisa de fundações e associações sem fins lucrativos, mas que é atualizada, então, a última, o dado mais atual é esse do IPEA. E aí a gente tem esse dado, enfim, bastante impressionante de como que as organizações também acabam atuando com muito trabalho voluntário, né? A maioria das organizações não tem funcionários registrados, e muitas delas, os funcionários registrados acabam se concentrando muito na área de saúde e educação, e aí a gente também precisa colocar isso em contexto no sistema, porque muito disso também é induzido pela aula de amanhã, que a gente vai falar da cota patronal, que é a folha de pagamento, né? Então, os 20% de cota patronal de INSS são as entidades de educação, assistência e saúde são imunes, né? Então a gente acaba que isso acaba incentivando para que esse perfil de organizações tenham de fato, enfim, uma contratação maior do que outros perfis de organizações. Não é só isso, mas é também um pouco da lógica tributária que está por trás. E aí, tudo bem? Todo mundo bem aí? Todo mundo bem aqui? Nossa, tem 76 pessoas online. Bom, eu contei que a gente não vai falar de reforma tributária, mas eu trouxe um pouquinho só para... Acho que a Mariana está perguntando aqui... Mariana, por um acaso eu estou vendo o chat agora. Depois você pode, pela plataforma do mapa, você pode mandar e-mail diretamente para eles, porque tem um jeito de, além dos cadastros que são públicos, das organizações, atualizarem os seus próprios cadastros, né? Então, você consegue mandar e-mail para eles, para o suporte deles, para se comunicar, se você não estiver conseguindo fazer isso autonomamente, né? Então, vamos lá. Acho que, basicamente, a gente tem... Enfim, a gente acabou de ter a aprovação da Emenda Constitucional 132, de 2023. Falei aqui um pouco no começo da aula, para quem já estava, que a gente está fazendo o curso ainda com a legislação vigente, porque a reforma tributária, apesar dela ter sido aprovada, ela tem um prazo para entrada em vigor, bastante faseado, e nesse momento estamos discutindo as leis complementares que vão regulamentar essa parte da tributação de consumo que já foi aprovada agora em dezembro de 2023. Então, basicamente, a gente está falando de uma unificação, né, a partir de 2033, do ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Então, a gente está, né, foi criado 2 novos tributos, que é o IBS e o CBS. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, que unifica justamente os impostos e contribuições de âmbito federal, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, dos estados e municípios, né? Então, aqui eu trouxe um pouco de umas informações que estão no site do Senado, que eu achei interessante para a gente olhar, porque a gente ainda não tem qual vai ser a alíquota de diversos dos produtos e serviços, né? Mas tem aí uma estimativa um pouco pensada e também muito inspirada. Essa reforma vem sendo discutida há muito tempo, né? De ser por valor agregado, e aí que seja na tributação no final do consumo. Então, o Brasil estaria ali se somando aos países que já fazem, já praticam o imposto de valor agregado no mundo inteiro. E se estima entre 25% e 27% a estimativa que tem sido falado pelo Ministério da Fazenda em termos gerais, assim, mais grossos, né? A gente já tem 174 países que adotam, e eles começaram a adotar esse sistema em 1960, na Dinamarca, na Alemanha e França, e na década seguinte, a Comunidade Europeia começou a obrigar a adoção dos países membros a fazer esse sistema de tributação, porque ele acaba descentralizando, ele acaba, ao fazer também
nessa cadeia a tributação sobre o consumo final, ele acaba também valorizando o território onde chega, vai causar também um reolhar aí sobre toda a logística de uma série de empresas, porque antes estava muito baseado na sede de onde saía, né? Então a gente vai mudar bastante essa lógica a partir de agora. Essa transição, ela tem vários prazos, então a gente vai viver, inclusive, um momento de coexistência entre os impostos, né, os tributos vigentes e os tributos que vão começar a entrar em vigor. As alíquotas, inclusive, vão ser, tem, enfim, gaps e tem possibilidades que elas sejam modificadas, então não tem ainda um martelo em relação a isso, mas a gente tem aí de agora até de 2023 até 2033, então aí esses 10 anos de implementação para acontecer, né? E quando finalizar esse processo, não mais existirão ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Vai tudo ser unificado nesses dois tributos, que é CBS e IBS. No geral, para as organizações da sociedade civil, a gente teve a principal questão mais relevante, né, foi a imunidade constitucional do ITCMD, que é o Imposto sobre Doações. Então, foi considerado que as doações para as entidades sem fins lucrativos de relevância pública e social são imunes. Então, eu vou daqui a pouco falar sobre essa distinção entre imunidade e isenção. Então, isso foi uma coisa muito positiva. E a gente tem aí algumas coisas em aberto em relação, enfim, a possibilidades de redução de alíquotas para entidades que sejam de inovação, ciência e tecnologia. A gente tem aí também possibilidades de reduções para diversos serviços específicos na área de saúde, educação, acessibilidade. Uma coisa muito interessante foi toda a luta da tributação de gênero, né, porque não fazia realmente sentido nenhum, não faz sentido, porque ainda é assim, que a gente tenha uma tributação muito menor da camisinha do que é do anticoncepcional. Então, tem um debate no mundo inteiro sobre essa tributação com esse olhar de gênero. Isso foi trazido também para a reforma tributária. Questões de impacto ambiental, cultura. Então, a gente tem uma série de temas que têm a ver com as áreas de atuação das organizações, inclusive alguns que foram luta de organizações, e que vão ter aí, então, modificações, mas está em disputa também o processo de elaboração das leis complementares, né? Então, para quem quiser se interessar mais sobre esse tema, acho que tem, enfim, muitas portas e janelas aí nesse exato momento onde o tema está em aberto. Aí depois mais estudar o que já está colocado, né? Então, nesse momento, acho que é um pouco olhar para essa tributação sobre consumo do que já está colocada na emenda constitucional 132, mas ainda tem tudo que vai vir da tributação sobre renda e patrimônio, que ainda não foi apresentado pelo governo. Então, essa também é uma outra janela de oportunidade. E essa que acabou de ser aprovada ainda precisa ser regulamentada. Então, a gente está, nesse exato momento, com tudo isso em aberto. Eu queria trazer aqui uma definição para vocês que no terceiro setor é muito central, que é a diferenciação entre imunidade e isenção. Em tempos de Covid, eu gosto muito desse jeito de explicar, de entender que a imunidade é um anticorpo e a isenção é uma vacina. Tá? A imunidade, as organizações já nascem com ela. A imunidade é uma vedação ao poder de tributar. O Estado não pode tributar aquelas organizações que são de assistência, saúde e educação em relação a patrimônio, rendas e serviços. É isso que está definido na Constituição Federal. E a isenção, não. A isenção a gente vai ter na legislação as definições em específico, e por isso que, antes de mais nada, a gente precisa entender aquela organização para saber em que regime tributário ela está inserida, porque, a depender do caminho, a gente vai para uma legislação ou a gente vai para outra. As grandes discussões nesse bloco, né, é que, claro, se a gente tem um sistema privilegiado para a imunidade, todo mundo quer entrar nesse sistema de privilégios, né?
Eu acho que esse sistema de privilégios deveria ter sido ampliado, né? A gente não deveria manter essa lógica mais antiga de que as entidades de educação, saúde e assistência são diferentes e mais protegidas do que as demais em termos tributários. Mas assim é a legislação hoje vigente, independentemente enfim, do que a gente queira modificar no sistema, mas precisamos continuar falando e discutindo para fazer essas reflexões. Por que as entidades ambientalistas, por que outros perfis de organizações também não poderiam ser consideradas imunes? Na Constituição, estamos, então, isso não mudou com a reforma tributária, né? A imunidade até porque também não era o foco, né? O foco não era agora a tributação de renda, mas ficamos aí com a imunidade dessa limitação do poder de tributar para as organizações de saúde, educação e assistência. Ah, Laís, mas a educação ambiental não poderia ser uma entidade de educação? E aí a gente tem todos os debates de considerar a educação formal, a saúde com vínculo SUS, e assistência com vínculo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. É claro que o debate está colocado e há uma série de teses para tentar esse alargamento do direito à imunidade tributária, especialmente, enfim, vocês podem explorar isso um pouco também com a Janaína amanhã, e a gente também pode depois... Vai ser bom que eu vou voltar na sexta-feira e também a gente pode retomar alguns dos temas, né? Mas, enfim, independentemente da possibilidade desse alargamento, a gente tem uma série de... Mas sei que, de repente, em algumas áreas é uma realidade diferente. Carla, você quer perguntar alguma coisa? Eu estou equivocada, eu já fui gravado nesse sistema. Mas para mim, para tudo que eu viajo, absolutamente nada. Dados sensíveis, e aí tem LGPD, e vai perder o fluxo de informações. Alexandre? Obrigado. É isso mesmo, é tudo isso que envolve. Não é só LGPD, né? LGPD é novo, ainda a gente está... Agora eu vou para lá. Isso, obrigada. Tá. Então é isso. Imunidade constitucional e isenção. Então, isenção, a gente está falando de determinadas áreas de atuação. E aí eu vou abrir tributo por tributo. Então, no caso da imunidade, né? Então, as organizações contempladas, a gente falou, né? São educação, saúde e assistência, e ela é uma... E também tem essa definição, essa distinção da imunidade ser constitucional e a isenção concedida por lei, né? Então, a lei é a vacina e a Constituição o anticorpo. A imunidade constitucional, ela está prevista em dois dispositivos, agora 3, com o TCMD, né? Mas, tradicionalmente, no 150 da Constituição, que vai falar dessa limitação do poder de tributar para as entidades de saúde, educação e assistência em relação ao patrimônio, rendas e serviços, e também no 195, no parágrafo 7º, que vai falar das contribuições sociais. A Constituição usou a expressão isentas, mas esse é um debate já bastante superado em toda a doutrina e toda a jurisprudência, de que se está na Constituição, esse dispositivo está tratando de imunidade. Então, não há muito debate hoje em dia sobre o fato do 195, parágrafo 7º, ser considerado imunidade às contribuições da Seguridade Social. Só que a legislação tem essa redação, né? A própria Constituição tem essa redação de falar que são as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. A gente teve um debate judicial grande, porque teve, enfim, uma ação que foi, enfim, várias ações, né? Mas
A gente teve a decisão do Supremo última palavra sobre esse assunto, que dizia que a Lei 12.101, que era a lei que falava sobre os SEBAs, era uma lei ordinária, logo, ela não poderia regulamentar, ela não poderia ser considerada a lei regulamentar da Constituição, porque a lei que regulamenta a Constituição é uma lei complementar. A diferença de lei complementar e lei ordinária vai ser o quórum, basicamente, tentando explicar de uma forma mais reduzida, vai ser o quórum de aprovação. Então, eu preciso de um quórum maior para fazer uma lei complementar do que o quórum para fazer uma lei ordinária. Eu tenho um processo de tramitação diferente. Então, é mais difícil fazer uma lei complementar do que uma lei ordinária. E, nesse sentido, pelo nosso sistema, é a lei complementar que regulamenta a Constituição. Não havendo a lei complementar, uma série de ações judiciais tiveram êxito em relação a esse tema, mas foi também proposto um projeto de lei complementar no Congresso. Esse projeto tramitou e foi aprovado, e é a Lei 187 hoje, que vai ser falada amanhã. Então, hoje, existe uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi proposta por 3 organizações, eu posso depois compartilhar com vocês também, que retoma, né, recomeça essa discussão, falando que a nova lei complementar acaba trazendo uma série de requisitos que já foram, inclusive, considerados inconstitucionais nesse julgamento anterior e que não deveria questiona o próprio certificado e etc. Essa ação está bem no início, então, enfim, não sei exatamente que rumo ela vai tomar, mas ela tem uma caracterização de vir num momento diferente do que eram as discussões anteriores, porque parte das discussões anteriores se baseavam na ausência de lei complementar. E agora é a própria lei complementar nova que está sendo questionada. Então, não sei muito bem como é que o Supremo vai endereçar esse assunto no próximo ciclo, digamos assim, né? Mas, administrativamente, hoje, se entende que a regulamentação desse dispositivo, dessa imunidade constitucional, é a Lei 187, que vai falar sobre as regras para emitir o certificado de entidade de beneficente de assistência social. Encaixa entre esses dois entes, sociedade civil, por exemplo. Vocês conseguem escutar a pergunta do colega aqui? Bom, pode fazer aí, qualquer coisa eu repito. Ele vai perguntar e eu, na hora de responder, eu repito a pergunta. Fundações, eu posso dizer que as fundações teriam imunidade e isenção, e a sociedade civil temporária na isenção? Como é o seu nome mesmo? Gilson. O Gilson está me perguntando aqui sobre a imunidade e isenção, né? E eu acho muito boa a sua pergunta, Gilson, porque muita gente confunde quais são as características da imunidade e isenção para a gente poder definir esse regime tributário, se vai para um lado ou se vai para o outro. As características, elas não se diferem pela natureza societária. Não é o fato de ser fundação ou associação. Elas também não se diferem se ela tem título de OCIP ou se ela não tem título de OCIP. Não é isso que define. O que define é a área de atuação, é o que ela faz. Então, claro, documentalmente, a gente está falando de estatuto. Estatuto mais CNPJ, aí vai ter relatório de atividades, aí vai ter todo o conjunto probatório do que ela faz, aquilo que ela se dispõe a fazer e o que ela efetivamente faz. Então, pode ser, seja uma associação, seja uma fundação, seja uma organização da sociedade civil, vai ser esse conjunto probatório que vai ser exigido. E aí ela vai estar protegida da imunidade constitucional. Agora, ela pode não ter tudo isso e ela pode estar num processo de isenção. A gente vai abrir aqui os conteúdos, você vai ver que, por exemplo, nenhuma organização no Brasil paga imposto sobre a renda, nem contribuição social sobre o lucro, porque a gente tem uma isenção bem ampla. A redação da isenção abarca todo mundo.
Então, o que a gente vai entrar no mérito vai ser como que é o caso do PIS, como que é o caso do COFINS, como que vai ser, aí a gente vai entrando em diferenciações, né? Mas, no geral, acho que, em regra geral, assim, para gravar uma coisa geral, ninguém paga imposto de renda nem contribuição social sobre lucro na pessoa jurídica, né? Na entrada da pessoa jurídica. Ficou claro aí para vocês? Tudo bem? Obrigado. Imagina. Então, aqui a redação da Constituição é essa. Sem prejuízo de outras garantias ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços uns dos outros. Entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Essa redação eu coloquei em vermelho porque para chamar a atenção que ela foi modificada pela Emenda Constitucional 132. Ela já existia até o templo de qualquer culto, mas foi acrescida a expressão final de, inclusive, suas organizações assistenciais e beneficentes. Isso não estava. E o principal, para o terceiro setor em geral, saúde, educação e assistência, é esse aqui. Patrimônio, rendas ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos atendidos os requisitos da lei. Saúde, jurisprudencialmente, doutrinariamente, já foi reconhecido aqui nesse rol aí de educação e assistência social. E essas vedações, né, a vedação que há o poder de tributar, ela compreende, de novo, patrimônio, renda e serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Então, em alguns lugares vai ter essa discussão se é finalidade essencial ou não. Por isso é importante a descrição do estatuto, né, todas as questões societárias é o que vai embasar os diálogos tributários, né, porque é o que tiver considerado como finalidade essencial vai ser o que vai depois comprovar se aquilo é uma atividade de fato de finalidade essencial. A novidade, então, do 155, que trata sobre TCMD, está aqui nesse dispositivo específico que foi acrescido, que fala, não incidirá sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos, com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizados na consecução de seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas na lei complementar. Aqui mora o perigo. O perigo qual é? A lei complementar ir lá, afunilar e desidratar o direito. É uma super conquista, mas a depender de como a lei complementar tratar o que significa a finalidade de relevância pública e social, a gente pode alargar ou diminuir esse direito. De onde eles pegaram essa expressão, finalidade de relevância pública e social? Lá da Lei 13.019 de 2014. E justamente, de novo, saiu da lógica de não ser um certificado, não é como era o título de OCIP, não tem as áreas de atuação em específico e trata a finalidade de relevância pública e social como todos os objetos possíveis que, de fato, tenham essa natureza. Então, a gente não está listando de uma forma taxativa, porque é sempre um perigo fazer uma lista taxativa e alguma coisa ficar de fora. Como a sociedade é dinâmica, as organizações estão sempre fazendo trabalhos, enfim, diferentes, inventando coisas novas, se entende que todos eles estão ali tendo essa característica de serem de relevância pública e social, podem ser considerados com essa finalidade. Então, não tem uma restrição na Lei 3.019, a Constituição também não restringiu. Esperamos, vamos batalhar para isso, que a lei complementar não restrinja na hora de descrever, afinal de contas, quem pode. Professor, nas outras... Pode falar. Só tirar uma dúvida. Com essa redação, então, aquela manifestação da Receita Federal expondo que fundo patrimonial
não era considerado educação, então não havia imunidade sobre as doações que ele receberia. Com essa redação, a doação para o fundo patrimonial fica imune. Para uma fundação de fundo patrimonial. Olha, nada a gente consegue afirmar perfeitamente no momento por conta da ausência de lei complementar. Mas eu entendo que, se tiver descrito na lei complementar de forma clara e objetiva, seguramente, sim, é possível incluir as doações para os endowments, para os fundos patrimoniais, também na mesma lógica de imunidade constitucional ao ITCMD. Mas, de novo, é um perigo a regulamentação. Então, existe até uma das funções dessa aula também, além de fazer essas explicações iniciais, eu gosto de trazer essa ideia do advocacy no campo, né? O que está acontecendo nesse momento? E aí tem uma série de organizações que estão se reunindo com essa lógica de que a filantropia não se tributa. Então, o GIF, que é o grupo de institutos, fundações e empresas, junto com uma série de organizações, a BONG, Movimento Bem Maior, Instituto Beja, enfim, a BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Tem muitas organizações associativas e que trabalham nessa lógica de olhar para o ecossistema, que estão, o IDES, no caso de fundos patrimoniais, é um ator reconhecido também, né? Que estão trabalhando muito nessas questões. Então, acho que a gente vai tentar, na medida do possível, sempre ficar informando, e a comissão tem participado e ajudado nesse sentido, né? Mas é isso, a lei complementar é que vai dar o tom final, mas eu acho super importante, inclusive que, de repente, escrevam um artigo sobre isso, né? Acho que no momento em que a discussão no Congresso estava sendo sobre a imunidade constitucional, se entrava ou não entrava na proposta, a gente teve no embate no Congresso Nacional, a gente teve senadores, a gente teve deputados que foram contra esse dispositivo. E no final, então, isso é uma vitória. Naquele momento, a estratégia era que a gente não falasse muito sobre o assunto para não chamar muita atenção em relação aos inimigos. Mas agora que a gente já conquistou isso na Constituição, acho que é legal a gente poder escrever, quem tiver, enfim, interesse em se manifestar, e aí você que fez a pergunta sobre fundos patrimoniais, também, né, para a gente um pouco participar e dar o tom aí dessa conversa. Da minha visão, essa imunidade constitucional deve ser para todas as doações que forem feitas para todas as organizações de sociedade civil no país, não devendo ser uma restrição aí da gente ficar... não foi a lógica de você ver que não seguiu a mesma lógica de educação, saúde e assistência, né? A gente já foi para um patamar de uma referência de uma legislação mais atual, que foi a 13.019. Então, não faz sentido, vai ser um terror, não queremos que isso aconteça, vamos trabalhar para que isso não aconteça, se a lei complementar, afunilar e desidratar esse direito, né? Quem é mais levantado? Já foi? É isso? Era isso, professor. Obrigado. Imagina. E aí o ITCMD tem uma questão peculiar também, né? Porque ele é um imposto de natureza estadual. Então, até a gente depois vai ver que as regras são diferentes em diversos estados, né? Tem um estudo que foi feito pela Fundação Getúlio Vargas, em conjunto com o GIF, a União Europeia, num projeto sobre sustentabilidade econômica das organizações, que justamente compila toda essa legislação e traz esses dados mostrando aí como que essa legislação continua sendo, né? A gente ainda está no momento de transição, mas assim, que ela é muito complicada e cada estado foi achando o seu jeito de regular
dando isenção para alguns perfis de organizações, e a maioria, na verdade, não tem isenção, né? Então, no estado de São Paulo, a gente tem, por exemplo, um processo que, na verdade, envolve 2 processos administrativos. A gente tem um primeiro processo de reconhecimento na Secretaria Setorial, que reconhece ou na Secretaria de Direitos Humanos, Justiça e Direitos Humanos, Cidadania, ou na Secretaria de Meio Ambiente, ou na Secretaria de Cultura. Então, tem 3 possibilidades setoriais. Depois desse reconhecimento, que demora mais ou menos 1 ano para ser otorgado, tem o segundo processo na Secretaria de Fazenda, para você reconhecer a isenção, e tem também o processo de imunidade. Então, deveria ser muito mais auto-aplicável, né? Quem trabalhou nesse processo, né, a gente buscou solicitar muito que fosse auto-aplicável, não conseguiu que fosse auto-aplicável, agora vamos ter que batalhar na lei complementar. Mas é uma vitória, né, gente? É só porque aqui a gente tem que problematizar para a gente também ficar atento e também, enfim, estimular que vocês também participem desse momento histórico, desse debate, né? Mas, de fato, tem mais que comemorar do que qualquer outra coisa, até porque a lei complementar não está posta, não tem nem como criticar algo que não existe, mas tem como dizer, no geral, a gente tem que tomar cuidado. Diga, tem como Rodrigo. fazer um questionamento? Por favor. Tá, são 2 coisinhas. Uma, mesmo nesse contexto, né, também falando da organização religiosa, que a emenda ela ampliou, e também aqui falando do ITCMD da organização religiosa. Normalmente, inclusive no estado de São Paulo, tem aquela tendência de exigir, até por decisões da corregedoria, que a organização religiosa seja exclusivamente religiosa. Quando você abre agora esse texto da Constituição, da emenda, você quase que fala, não, pode ter também organização religiosa, pode ter outros tipos de organização, de entidade assistencial, né, ligadas e beneficentes ligados à religiosa. Então, acho que uma questão é isso. Acho que ela, de certo modo, eu acho que talvez o texto constitucional vai ajudar a repensar essa interpretação restritiva da Corregedoria no Estado de São Paulo. Por outro lado, também eu acho que vai puxar um pouco da discussão com relação à questão será que essas entidades da organização religiosa precisam ter o SEBAS ou não? Né? Também pode ver essa discussão também com relação a isso, embora a imunidade das religiosas era para a liberdade de religião, não era para fazer a beneficência e assistência, mas também pode estar nessa discussão. Esse é um questionamento que eu queria que você comentasse, se possível. E eu acho que talvez nesse artigo do ITCMD, talvez aquela questão, né, da própria lei, o marco regulatório, ele coloca aquele rol daquelas entidades que têm benefícios, né? E ele coloca um rol muito parecido das OCIPs, né? E também, será que não vai cair meio naquela linha de fechar naquele rol? São esses 2 questionamentos. Quase que eu tinha que anotar para não me perder. Mas vamos lá, Rodrigo. São várias questões, né? De trás para frente. O Rodrigo está trazendo que na Lei 13.019 a gente tem ali no 84 A, B e C, já nem sei mais qual é, 84C. O que aconteceu? Na 13.019 foi primeiro feito o foco geral nas parcerias entre Estado e sociedade civil, e aí, em 2015, quando fez uma alteração nessa lei de 2014, aperfeiçoando e dando mais ênfase ao controle de resultados, que foi a grande tônica dessa mudança em 2015, quem abre a lei a primeira vez, né, vê aquela lei toda taxada, fala, gente, o que aconteceu aqui? A lei foi modificada completamente antes de entrar em vigor. Na verdade, ela foi modificada em muitos lugares de forma substancial para dar ênfase a essa ideia de controle de resultados, mas também tinha um consultor legislativo muito teimoso e várias coisas são mudança de redação assim muito semelhante, né? Se vocês compararem, vocês vão ver.
Mas sobre o que o Rodrigo está trazendo, é que lá no final houve, então, um processo de revogação da utilidade pública federal e ampliação da ideia, universalização dos benefícios. Então, nesse processo, em 2015, a legislação que é relacionada ao CIP foi alterada, então não existe mais a utilidade pública federal, e o incentivo fiscal, a gente até vai falar dele na sexta-feira, o incentivo fiscal que era específico da UCIP foi subrogado para todas as organizações. Mas ali se fez uma lista do taxativo, ali da lista de finalidades, né? Como assim a gente chama, que estariam incluídas nessa ideia do interesse público possível de ser utilizada por este incentivo fiscal. Ali, Rodrigo, eu entendo que essa lista taxativa do final da Lei 3.019, ela não conceitua finalidade de relevância pública e social. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ela tem uma finalidade específica para falar sobre os benefícios, inclusive para além das parcerias em geral, né? Seja por uma localização, depois até vou reler aí pela sua provocação, mas do que eu lembro de cabeça, acho que a gente não estaria utilizando esse rol taxativo. E, de novo, por que a opção da Lei 3.019, a princípio, de não ter um rol taxativo? Qual o problema do rol taxativo? É de ter questões que apareçam que não cabem naquele todo, né? Mas, enfim, vamos ver como é que... Eu não tenho nenhuma informação sobre como é a tônica da própria lei complementar, porque os grupos de trabalho acabaram de ser formados, a nossa discussão com o Ministério da Fazenda, ela ainda está num processo, inclusive, que a gente está, enfim, tem um grupo de advogados que está construindo propostas para ser apresentado, então, no nosso entender, né, na minha visão, na visão de outros pares, acho que a gente não tem que ir por esse caminho, a gente tem que fazer uma legislação mais simples possível e que seja o mais amplo possível para atender todo mundo. Essa é a tônica do que a gente está trabalhando. Mas estou chamando a atenção justamente porque, né, processos são dialéticos e, né, se vocês concordarem com o que eu estou falando e quiserem também se manifestar publicamente, eu acho que esse é o caminho. Sobre as entidades religiosas, né? Aqui, você vê que, enfim, a legislação ela tem um dispositivo diferente para as entidades religiosas do que é para as de saúde, educação e assistência. Então, a imunidade constitucional das entidades religiosas está no B e das entidades de educação e assistência está no C, né? Quando a gente está falando do 150. Quando a gente vai aqui para o 155, quando ele traz a lógica da imunidade constitucional do ITCMD, ele traz as entidades de finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas. Ele não traz as entidades religiosas em si. E aí traz também os institutos científicos e tecnológicos. Então, aqui, nessa imunidade constitucional, Rodrigo, por essa redação, não acho que ele trouxe a referência específica das entidades religiosas, mas sim as que são de origem religiosa, conectadas, ligadas às organizações religiosas, né? Então, o que você acha? Rodrigo? Eu acho que vai dar margem para confusão, para discutir. Tanto essa quanto a outra também, entendeu? Quanto o outro inciso, né? Então, eu acho que vai ter... Por um lado, eu acho que é bom, porque na questão mais do direito civil, vai deixar mais claro que essas decisões da Corregedoria do Estado de São Paulo, que quer restringir a entidade religiosa como só exclusivamente de atividade religiosa, talvez... cai por terra um pouco isso, né? Mas, por outro lado, eu acho que vai ter discussão, e infelizmente, eu tenho a percepção que vão sempre querer meio que restringir isso também, né?
Não sei. Eu tenho a impressão que vão querer restringir. A beneficente vai ser só beneficente. Tipo assim, eu acho que não é isso que está escrito, mas eu acho que vai querer restringir nesse sentido. Não sei. Escreva sobre isso, Rodrigo. Eu vou pensar. Eu quis questionar isso porque está me incomodando. Não, eu compreendo o seu incômodo e, assim, na literalidade do dispositivo, não invoca as organizações religiosas. Tanto é que fala as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas. É que eu não consigo entender o que é uma entidade de uma entidade, entendeu? Então, gente. Eu sei que é matriz, eu sei filial, mas é difícil. Tem outra personalidade jurídica, mantenedora. Vai ter uma discussão aí meio maluca, eu acho. Antigamente, né, eu brinquei, quando eu participei desse processo aí do Miroski no governo federal, eu falei que eu nunca mais vou escrever qual que é a vontade do legislador, né? Porque, na verdade, o legislador, esse legislador que a gente imagina no direito, ele não existe, né? Enfim, é um processo dialético de muitos interesses, então a redação vai se modificando aos poucos. Eu até fiquei curiosa agora, eu vou dar uma olhada aí nos anais da história, ver onde é que essa redação chegou nesse ponto. Mas você vê que ela está muito parecida, Rodrigo, com o acréscimo que foi feito no 150B, né? Uhum. Inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes, né? Então teve aí um lobby específico para essa inclusão no 150 e no 155, né? Sim. Mas legal, esses anais aí eu não conheço tanto nesse particular, mas vou atrás de saber. Da finalidade de relevância pública e social já é mais esse alicerce que a gente estava conversando antes, na 13.019, né? E os ICTs também, né? Os estudos científicos e tecnológicos. Enfim, gente, vai ter, que bom, né? Vai ter bastante discussão. Mas, de novo, a gente muda de patamar a discussão, porque acho que a gente estava antes num patamar de questionar essa lógica fatiada, recortada, e que, enfim, ficava querendo tributar a doação, né? Então, eu gosto desse slogan, eu concordo com ele, porque eu acho que é isso, a filantropia não se tributa, a solidariedade não se tributa, a doação para as organizações não deve ser tributada. Então, vamos agora corroborar, discutir e buscar o alargamento desse conceito diante dessa conquista que foi feita, né? Não foi mexido no 195, mas tem uma novidade aí que, no caso da CBS e da União, não vai precisar de SEBAS, né? Quando for reunir o PIS e COFINS, né? Então, os requisitos para a imunidade hoje vigente, em tese, deveria valer só o CTN, que é o Código Tributário Nacional, que é lei complementar. Então, um dos grandes debates aí também da ADIM, que eu comentei, que está hoje no STF, discutindo a lei 187, e a discussão histórica do debate do SEBAS, é de que, na verdade, a lei complementar, quando se falava, não tem lei complementar, a 2101 não vale. Não, já tem a lei complementar. A lei complementar é o Código Tributário Nacional. E ele já traz, no artigo 14, os requisitos. Então, são esses os únicos requisitos que deveriam ser considerados para a imunidade. Quais sejam, não distribuição de parcelas, de rendas ou patrimônios a qualquer título, né, que é a lógica de não distribuição de lucros. Aí a gente tem toda uma evolução legislativa e doutrinária para entender que a remuneração de dirigentes não é uma distribuição de renda e patrimônio, é uma remuneração por serviço prestado e etc. Então, aqui tem também uma superação de um outro patamar de debate, né? A segunda regra é a aplicação de todos os recursos no país e na manutenção dos objetivos institucionais. E a terceira, a manutenção de escrituração das regras e despesas em livros revestidos de formalidade, capazes de assegurar a sua exatidão.
Então, essas 3 são as regras principais e que deveriam ser suficientes, né, para regulamentar o que está descrito na Constituição. Só que, no caso das contribuições sociais, a gente tem esse outro debate, por conta aí, historicamente, da construção dessa lógica, que veio desde o certificado de entidades de fins filantrópicos, certificado de entidade beneficente de assistência social e etc. Né? Acho que, no fundo, tem uma racionalidade por trás de pensar que essa renúncia fiscal ela precisa ser acompanhada de uma indução, de uma conexão com a política pública. Mas, por outro lado, tem também uma defesa de que não necessariamente as organizações que fazem jus a esse direito precisam estar a serviço, né? A sua contrapartida deveria ser necessariamente uma conexão ou uma execução de um serviço conectado à política pública. Então, esse é o grande debate que está por trás desse tema, né? Professora, diga. Só vou entrar num tema meio polêmico aqui. Pegando esse gancho da não distribuição do seu patrimônio, tinha aquela questão da lei do PLR não permitir o PLR para entidades sem fins lucrativos, tá? E daí teve a DIN, houve uma manifestação, acho que do Ministério Público Federal, falando que não era adequado, porque quebrava a isonomia entre os trabalhadores e tal. E daí, no meio da pandemia, veio aquela lei da pandemia e encaixaram, não sei de onde surgiu aquilo, mas deram um jeito de encaixar o terceiro setor na lei do PLR. E a questão seria, uma vez praticado o PLR no terceiro setor, algum posicionamento da Receita, se teria alguma consequência tributária? Olha, na minha visão, o jeito de fazer PLR no terceiro setor, depois da legislação nova, é focar em metas que não sejam financeiras. O que a gente está falando de PLR para alinhar para todo mundo, né? Participação dos lucros e resultados, que é típico das empresas. Mas hoje as organizações podem fazer desde que não seja baseada em metas financeiras, porque não é a lógica da distribuição ali do lucro, mas sim do atingimento de metas que sejam, enfim, qualitativas em relação ao trabalho do que deve ser feito, né? Mas, claro, eu não vou brincar com você de consulte advogado, porque você é advogada, então, hoje a brincadeira é escreva sobre isso, né? Mas é isso, acho que é possível, assim, não é muito, é um tema já mais específico, né? Mas a gente trabalha bastante com isso no escritório, então... Não, era só para saber se dentro da OAB lá tinha alguma discussão e qual o posicionamento que o pessoal estava indo. Acho que a gente não levantou, né? A gente pode até depois pensar em levantar esse tema. Eu gosto bastante de pensar em alternativas de sustentabilidade, de engajamento. No fundo, a gente está falando de algo que possa engajar a equipe, né? Mas, de novo, todo o cuidado é que sempre, enfim, o entendimento da Receita ele é sempre mais restritivo e ele sempre vai olhar. Então, por exemplo, tem uma coisa clássica que também não é muito objeto aqui da nossa conversa, mas só para ilustrar que existe e que a gente tem posicionamentos diferentes aí com a Receita em relação à participação societária de organizações em empresas, né? A Receita reiteradamente tem feito soluções de consulta. Então, não sei de cabeça se tem uma solução de consulta sobre PLR, viu, Leonardo? Mas eu posso checar e depois te falar. Mas sobre essa história da participação societária, eu tenho certeza de que eles consideram que é desvio de finalidade. Uma organização participar societariamente de uma empresa.
E aí isso tem um maior burburinho no setor de impacto, que tem buscado estimular, que as organizações também possam participar de arranjos institucionais dessa natureza, né? Então, não necessariamente participar de uma outra empresa é desvio de finalidade, ainda mais se tiver descrito, como a gente falou anteriormente, no estatuto, que uma das finalidades seja essa, né? Mas, então é isso, o entendimento da Receita, reiterado até o presente momento, é de que esse desvio de finalidade faz com que você perca os benefícios fiscais. Então, é uma equação ali que, no mínimo, o cliente tem que ser alertado do risco, do que quer fazer e quais são as possibilidades de mitigar, se é o caso ou se não é o caso de fazer um arranjo diferente por conta desse risco colocado muito eminente no momento, né? Então, acho que é um pouco por aí. Não, perfeito, professora. Só para levantar o tema, daí é uma sugestão, se esse tema pudesse ser abordado lá dentro da comissão, acho que é um tema relevante para todo o setor. Obrigada, Leonardo. Amanda, você quer falar? Na verdade, oi, boa noite. Na verdade, é realmente essa questão do Leonardo, porque você citou que não pode ser metas financeiras, mas se for, né, aferido para o colaborador a PLR, não seria um desvio de finalidade? É nesse sentido, mais ou menos, que foi o que você estava falando, né? Porque realmente é muito contraditório você falar que uma associação vai ter participação de lucro para os seus funcionários se não tem metas financeiras, sabe? Nesse sentido, assim, que realmente dá uma confusão. Então, gente, fica de dever de casa, vocês pesquisem, me contem o que vocês encontraram de entendimento da Receita sobre isso, eu vou pesquisar também. Mas, no geral, acho que a gente não pode, nós não somos servidores da Receita, então acho que a gente tem que buscar esse olhar, que é o que eu tento fazer, tanto quanto eu estava no processo de regulação, quanto agora, seja aqui na comissão, no escritório, olhando para a coerência, né, para essa racionalidade jurídica da legislação. Então, a gente está falando de um programa de estímulo, não necessariamente, ele tem esse nome de participação nos lucros e resultados, mas ele, na verdade, ele está falando de uma ideia de engajamento, e eu fico muito preocupada com essa perda de potência que o terceiro setor pode gerar na medida em que ele acaba ficando engessado se a gente não expandir esses entendimentos, né? Onde os jovens vão parar? Como que o Guilherme vai sair lá da empresa dele de gestão patrimonial e vai vir trabalhar no terceiro setor se a gente não tiver, enfim, a possibilidade de remunerar, de pagar? Então, assim, é claro que há uma preocupação desse entendimento do desvio de finalidade, mas por isso que ele tem que ser muito bem feito e coerente, e lastreado, para que não seja simplesmente uma distribuição disfarçada de lucro. E que seja um programa real oficial e que tenha metas claras e que isso esteja ali desenhado junto com a finalidade essencial daquela organização. Então, acho que vale o exercício de olhar para isso de um outro jeito. Agora, enfim, eu, de minha parte, vou fazer a minha lição de casa, vocês façam também, e a gente debate isso na sexta-feira. Diga, como que é seu nome mesmo? Juan. Na verdade, passa por boa administração. Se tem uma boa administração, tem que recuperar. Ela não significa que para abdicar lucros, que ela deve ter uma péssima administração e toda hora ser deficitária. Então, a gente, inclusive, tem uma discussão contra a União em relação a. Não era nenhuma fundação, nenhuma associação civil, mas era uma sociedade de economia mista sem fins lucrativos. E aí, no Estatuto Social, tinha só a palavra distribuição de lucro, mas nunca aquela sociedade tinha distribuído lucro. Ela nunca tinha lucros para ser distribuído. Ela tinha algum período de superávit que era reinvestido na própria atividade fim. Mas só por ter essa palavra lucro, e aí só o alerta que eu deixo em relação a essa questão de estabelecer a remuneração dessa forma, com essa tecnologia,
Só que por ter essa palavra lucro, o judiciário entendeu que não. Ela, então, prevê que um dia ela pode ter lucro. Então, se ela prevê um dia que ela pode ter lucro, ela não tem direito à imunidade tributária. Então, é bem essa discussão, mas sim, e a gente defender, não, mas ela teve superado em determinado momento porque ela teve uma boa administração. Então, isso não pode ser reprimido se ela teve uma boa administração. Deve ser incentivado por gestor público, como gestor da Fundação Associação Civil, estava bem, né? Então, e é isso, nessa mesma palavra que a senhora está mencionando. Se ela for deficitária, ela não vai conseguir pagar as próprias contas e fecha. Excelente contribuição, Juan, porque, na verdade, é isso. Do que eu tenho visto, uma das opções nessa escolha de nomenclatura é utilizar, por exemplo, participação em metas e resultados, né? E, claro, nada disso... Gente, quando a gente troca uma nomenclatura, a gente troca um conceito. De novo, se a gente troca a nomenclatura para disfarçar alguma outra coisa, se é uma operação que está querendo encobrir alguma coisa, ela tem muito chance de dar errado. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com os alicerces, e a gente tem hoje uma legislação que traz esse alicerce de forma mais clara, né? Por isso que eu estou falando sobre isso, que foi a questão que o colega trouxe, né? Vamos lá. E aí, a isenção, então, ela traz essa ideia de vacina, né? E a principal aqui, que eu já adiantei para vocês, que está na 9532, é a isenção sobre imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O artigo 15, ele faz remissão ao 12, e o 12 traz requisitos de imunidade. Então, a 9532, ela é uma lei importante tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social sobre o lucro, no geral. Mas vejam o que eu comentei com vocês anteriormente, né, que a legislação é bastante ampla e, no geral, para todas as organizações, a gente tem a isenção de IR e contribuição social sobre o lucro, que é instituições sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico, e as associações civis que prestem os serviços para os quais houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam. De fato, essa taxonomia precisa ser enfrentada no Brasil, né? Porque cada lugar fica escrito de um jeito, né? Aqui você vê que traz essa ideia de instituições sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, recreativo. Recreativo é uma palavra bastante antiga também, né? A gente não usa mais tanto. Cultural e científico. E traz também as de benefício mútuo, que a gente estava conversando anteriormente, né? E aí, a gente pensando aqui, tributo a tributo. Então, no caso de imposto de renda, a gente está falando da imunidade que está no 150 da Constituição. Essa imunidade, ela também abrange o IR sobre aplicações financeiras. A gente já tem jurisprudências nesse sentido. Eu trouxe aqui algumas referências e também já tem, inclusive, uma instrução normativa que trata sobre o assunto. Esse PowerPoint vai ficar com vocês, então vocês têm aí todos os referenciais, né? Mas no caso das isentas, não, porque a 9532, ela especificamente fala sobre isso. Ela fala, não estão abrangidos pela isenção do imposto de renda os rendimentos e ganhos de capital auferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. Então, o artigo 15, então, que eu estava mencionando, da 9532, traz uma série de requisitos. A gente vai ter uma aula específica sobre um desses requisitos, que é a remuneração de dirigentes. Eu não vou adiantar ele muito aqui, porque a gente já está, enfim, passou rápido, né? Já são 8h40, mas só para localizar também, e quem quiser fazer o dever de casa, já vem com essas questões lidas, né? Porque às vezes ajuda no tema. Então, a lei que trata principalmente da remuneração de dirigentes em geral está aqui na 9532,
Essa redação é do artigo 12, não do artigo 15, mas o 15 remete para o 12, lembra que eu falei, né? E também vai estar na 187, nas questões que têm a ver com SEBAS, e mais numa outra que é do CIP. Mas só para não dizer que não falei das flores, já que eu estou localizando o tema, né? É uma redação que também não ficou muito boa, porque ela continua dizendo que não pode. Então, ela fala: não remunerar por qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados, exceto no caso de associações, fundações ou organizações sem fins lucrativos. Todas, né? Cujos dirigentes poderão ser remunerados. Então, né, uma guerra de braço para fazer essas redações, desde que, aí começam os requisitos, efetivamente atuem na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos do 3º e do 16º da Lei das UCIPs. O que é o 3º e o 16º? O 3º é aquele rol taxativo das finalidades de interesse público, o 16º proíbe campanha político-partidária. Então, essas coisas são interessantes e importantes lá no societário, porque quando você vai comprovar se você faz ou não faz isso, o melhor lugar é você estar dito no estatuto. Não participa de campanha política partidária. Né? Respeitados como os limites máximos, os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior, no caso registrado em ata, e com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações. Depois ainda vai ter uns requisitos mais para baixo, que eu não trouxe aqui, porque vai ter aula específica, que vai... enfim, vai ser divertida. Na verdade, vocês se matricularam nesse curso, né? Então, vocês acham esse tema divertido, né? No mínimo, a Papartec se interessa por esses temas, assim, porque, claro, é chato, é árido, mas enfim, a ideia é transformar isso numa coisa que seja menos difícil do que parece, né? A ideia é que todo mundo saia daqui mais inspirado e achando... Não sei o que vocês vão achar. Cada um pode achar o que quiser, na verdade, né? Mas, enfim, espero que ajude, seja útil e, de alguma forma, inspire vocês. Sobre contribuição social sobre o lucro, então, de novo, a gente tem todas imunes lá no 195, parágrafo 7º, a gente já falou. Pela reforma tributária, repetindo, então, não vai precisar ter SEBAS para a imunidade do CBS, isso está escrito no artigo 149b da Emenda Constitucional 132, que prevê que vai ser considerada a imunidade prevista no 150. Imagina explicar isso para não advogado. Mas, enfim, a nossa tarefa é poder traduzir isso para as pessoas, porque o direito é muito elitista, né? A gente tem que conseguir ter uma gramática que ajude a essas coisas a serem mais palatáveis, né? E da contribuição social sobre o lucro, mesmo artigo 15 da 9532. PIS, a entidade imune, fundamento no 195 da Constituição, né? O PIS ele vai deixar de existir a partir de 2027, né? Vai ser substituído pelo CBS. Então, aqui é uma coisa interessante. Hoje, o PIS ele exige o SEBAS e ele vai deixar de exigir o SEBAS. Então, a gente tem aí Mas não tem isenção de PIS, tá? 1% sobre a folha de salários. Não é necessário recolhimento sobre receita ou faturamento, desde que cumpra os requisitos estabelecidos no artigo 15 da 9532 e tem uma instrução normativa específica, que é a 1911 de 2019. Que aí eles vão dizer, não são contribuintes do PIS as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações todas do artigo 15. Mas vai dizer que vai ser sobre a folha de salário. COFINS, a entidade é imune, nos mesmos moldes, né, do 195, as que são imunes, e as que são isentas, eu acho surreal ser uma medida provisória de 2001 que fundamenta
uma determinada situação jurídica, mas é isso. Já me debati nesse assunto, e é isso, essa medida provisória 2158, de 35 é a 35ª edição, naquela época que a gente ficava, já te passo a palavra, de 2001, é que trata dessa matéria até hoje, né? Diga. CBS. Os federais, CBS. O estadual, municipal, IBS. Então, essa medida provisória deu isenção de COFINS, as receitas próprias das entidades sem fins lucrativos. E aí, de novo, o Estatuto Social, estou sempre levantando a bola, porque é super importante o que está escrito no Estatuto para justificar o que é, de fato, atividade própria, né, da entidade. E não há isenção de COFINS sobre receitas financeiras. A gente tem esse decreto 8426 de 2015, que traz a alíquota de 4% para as entidades isentas. As imunes não tem. E aí a gente trouxe também decisão jurisprudencial para embasar aí para vocês. O IOF, a base na imunidade é o 150 da Constituição, e para isenção, a gente não tem isenção de IOF para a organização da sociedade civil. Tem incidência para operação de câmbio na alíquota de 0,38 como regra geral. E aí eu trouxe aqui o artigo que fala da não incidência de IOF para entidades de educação e assistência que atendam à legislação. Então, é uma imunidade do pagamento ou imposto. Isso aqui, para quem recebe recurso de doação estrangeira, né, acaba sendo algo a pensar, a prever nos projetos e orçamentos, né, no geral. ITR, pouco utilizado, mas nos nossos casos, mas, enfim, como está na lógica de patrimônio, rendas e serviços, no mesmo fundamento do 150 da Constituição. E não há isenção para o ITR, a alíquota é variável dependendo do tamanho do imóvel rural. INSS patronal, um velho conhecido das discussões do terceiro setor, que é a famosa cota patronal, a cota do patrão. Os 20% sobre a folha de pagamento de uma pessoa jurídica. No caso das entidades privadas sem fins lucrativos, são imunes aquelas que atendem, né, aos 195 da Constituição, com todos os debates da 187, que vai trazer aqui, vai ser a aula de amanhã. E a gente não tem isenção da cota patronal para outros perfis de organizações. Esse é uma contribuição que acaba sendo muito restrita, né, para quem é de educação, saúde e assistência. Mas tem uma série de discussões judiciais sobre esse assunto. Quem quiser, aí tem um mundo de questões aí também para... Eu vou mandar depois, eu vou aprender como é que faz o upload na plataforma, e de repente se eu não conseguir, eu peço ajuda para os universitários para colocar lá essas discussões. O ITCMD, então, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Aqui só recapitulando, mesmo que tenha aula específica sobre isso, hoje, como funciona... tem uma coisa importante que eu não falei. Hoje, como funciona em São Paulo, a gente tem imunidade, tem isenção. A imunidade no estado de São Paulo é o que pede. Pede ou que tenha SEBAS, ou que tenha OCIP, sei de onde eles tiraram isso, ou que tenha reconhecimento de utilidade pública, ou o tal do cadastro do CRCE, que é o cadastro de regularidade certificado de regularidade cadastral de entidades, que é um certificado, todo mundo que recebe recurso público no estado de São Paulo precisa desse cadastro.
É um cadastro que exige visita, é chatinho de obter, então, às vezes é bom orientar para as pessoas já irem tirando, né, que é a chatice de manter uma habilitação jurídica prévia. Às vezes, aprovei um projeto no CONDECA, lá no Conselho de Criança e Adolescente, e aí preciso desse certificado. Você não consegue tirar do dia para a noite. É um certificado que você tem que alimentar antes e manter. Então, eu sou contra essas coisas, mas eu tenho que dizer que existe e que tem que fazer se não quiser, se quiser que a vida administrativa ande no geral. Mas o que eu esqueci de comentar, quando eu falei de TCMD, na bagunça da legislação, é que qual é a melhor legislação hoje? Não é a de São Paulo. De São Paulo é bem burocrática, né? Porque tem esses 2 certificados, funciona bem, demora, obtém, não é tão difícil, mas enfim, é um bom trabalho também, até para quem estiver querendo trabalhar na área, é necessário, né, instruir bem o processo para obter o resultado, mas a melhor legislação é do Rio de Janeiro, porque ela virou autodeclaratória, e aí eu não preciso ficar instruindo o processo, e não demora esse tempo todo que demora em São Paulo. Então, a gente estava ali no processo também de enfim, visibilizar o quanto que a legislação do Rio de Janeiro avançou, ampliando, né? Então, é uma legislação referência aí no caso de TCMD, agora a maior referência é a imunidade constitucional, né? Mas até então era o TCMD. Professora. E a gente já falou que a reforma tributária trouxe previsão mais benéfica aí para as organizações. Alguém falou aqui no chat? No online, não? Só para fazer um comentário, a senhora falou do Rio de Janeiro, contar um caso, né? Nós estávamos prestes a receber uma doação alta do Rio de Janeiro e a gente foi analisar a legislação de lá, aí só tem a imunidade se a doação for de uma entidade de lá para outra entidade localizada lá. O decreto deles, a regulamentação é meio dúbia, e daí a gente foi verificar o posicionamento do fisco de lá, nessa autodeclaratória, falou, olha, se a entidade, se a empresa for doar para uma entidade de São Paulo, como a base territorial incide o TCMD. Só tem uma manifestação nesse sentido. Nem São Paulo, qualquer outro estado. Então, precisa ser lá dentro. Então, mas isso faz parte da lógica do TCMD. Essa restrição não é específica do Rio de Janeiro, viu, Leonardo? Porque a lógica do TCMD, no geral, é o seguinte: o contribuinte é o donatário, é quem recebe. Mas a legislação é do estado do doador. Porque o fato gerador, a doação, ela sai do doador aqui, enfim, se considerou que era o contribuinte, mesmo sendo donatário, está escrito na legislação que é do estado do doador. Acho que eu até trouxe isso aqui está na Constituição isso, olha só. Eu até tinha grifado aqui. No 155, quando fala do TCMD, no inciso 2º do parágrafo 1º, fala que o imposto relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete onde era domiciliado o de cujos, no caso da pessoa que falece, né, quando a gente está falando de herança, ou tiver domicílio o doador. Então, a própria lógica do ITCMD, ela tem essa característica, né? Então, para explicar um pouco... E aí, o que acontece? Se, por exemplo, no estado de São Paulo, se o donatário não é daqui, não está sediado em São Paulo, não tem a inscrição aqui, logo, o doador é o responsável pelo recolhimento. E mesmo que o donatário também seja tudo aqui em São Paulo, se o donatário não recolher, o doador é responsável solidário. Então, na verdade, nas operações, no geral,
as empresas, enfim, institutos e fundações empresariais, quem faz as doações já cria um sistema de uma política de doações que já verifique na prática. Então, ou você me comprova que você, hoje, né, sem pensar no futuro da imunidade constitucional, mas hoje, ou você, no estado de São Paulo, ou você me apresenta seu reconhecimento de imunidade, seu certificado de isenção, ou eu já vou recolher na fonte, já vamos combinar aqui que a gente precisa recolher, porque já decido isso em contrato, para não ter esses gaps abertos, entendeu? E aí, gente, estamos caminhando aqui para o final. A gente estava falando aqui do ITR, INSS, TCMD, IPVA tem como patrimônio, tem imunidade constitucional, mas em São Paulo a gente não tem isenção de IPVA para organizações de sociedade civil, não sei como é na Paraíba, depois o Juan vai trazer aqui para a gente. Bom, vai ter uma aula específica que vai abordar ICMS também, ISS também, o que tem mais aqui? IPTU, ITBI. E aí eu queria meio que ir fechando aqui, que a gente só tem mais 5 minutos. Vocês vão conhecer a professora Paula, ela que fez esse gráfico, né? Mas eu gosto dele porque ele ajuda a gente também a pensar que é isso, a regulação, ela tem camadas de regulação, né? Que acho que ajuda, né, Gilson, a gente a fixar aí melhor. Então, de alguma forma, enfim, primeiro é uma pessoa jurídica, ela vai ter essa inscrição no CNPJ, ela vai estar inserida na lógica do direito privado, né? Então, o que vai comprovar isso vai ser o estatuto social, ela é sem fins lucrativos, então, quando a gente pensa na tributação, né, da associação ou fundação, no geral, todas têm isenção de IR, contribuição social sobre o lucro. Se ela também for, além disso, de interesse público, ela também pode se qualificar como CIP, mas isso não vai mudar a tributação, de novo, para reforçar, depende das atividades, né, das finalidades. Ela pode também ser de assistência, saúde e educação, ela pode ser tudo isso, né, porque ela vai somando. Então, ela sendo de saúde, educação e assistência, com essa documentação de vínculo SUS ou educação formal, aí sim, na tributação, ela tem essa modificação de ser imune a imposto sobre a renda, patrimônio e serviços, e se, além disso, ela também tiver o certificado de entidade beneficente de assistência social, que ela vai ter o SEBAS, ela também vai ser imune a contribuições sociais, né? Então, ajuda a entender aí que tem um caminho a percorrer, né, em condições normais de temperatura e pressão. Queremos abrir janelas e portas de discussões judiciais e administrativas, aí também é possível, mas só para, enfim, fixar os conceitos que a gente hoje trabalhou em sala de aula. Para fechar, então, a gente já comentou aí durante a aula desses advocacy no campo, né, de solidariedade não se tributa, filantropia não se tributa, então teve emenda, então, por exemplo, a própria TCMD já tinha um projeto de lei complementar que a Mara Gabrilli apresentou por uma articulação da BCR com o GIF, e aí teve uma emenda específica, então ali também que eu quero depois olhar para essa emenda 233 e ver a redação final como ficou. A plataforma para o novo marco regulatório já vem também há muito tempo falando sobre essa questão de ter um tratamento jurídico favorecido para as entidades menores, porque é isso, a gente tem por atividade, mas a gente não tem por porte, né? No mundo das empresas, acaba que a tributação do simples soma essas duas questões, algumas atividades, então tem aquela lista de atividades, e tem o porte, que soma o faturamento e a quantidade de funcionários, né? Então, até teve uma discussão sobre Simples Social, foi aprovada uma redação ali em 2015, mas foi na época do governo Temer, eles vetaram essa redação, que equiparava as organizações pequenas, as micro e pequenas empresas, se elas tivessem a mesma receita, mas esse debate continua, tem projetos de lei ainda discutindo a questão do Simples Social, né? Que também pode ser uma discussão relevante aí para os próximos anos, se a gente pensar nessas instituições menores que precisam também aí de uma alíquota, poderiam ter uma alíquota tributária
diminuída, diferenciada e um sistema mais prático também, né? Porque imagina, todo esse sistema aqui que a gente está conversando, para uma organização de base comunitária, acaba sendo bastante complexo, né? Enfim, mas se ela for de saúde, educação e assistência, para a gente gravar os conceitos de hoje, ela vai estar mais protegida constitucionalmente. Então, tem também discussões sobre esse incentivo da doação institucional, que eu vou falar sobre ele na sexta-feira. Ele só serve para pessoa jurídica, então tem a discussão de abrir ele também para pessoa física. Discussões sobre endowments, são todas discussões que a gente também está na comissão. Acho que hoje o Leonardo fez uma pergunta sobre isso, né? Os endowments, a Lei 13.800 de 2019, é uma lei super interessante, porque ela traz esse formato de ter um fundo patrimonial para gerar renda, para poder fazer a sustentabilidade das organizações, mas, na verdade, não trouxe uma solução tributária junto, né? Então, muita gente acaba optando de fazer um fundo patrimonial não inspirado na 13.800, mas não necessariamente nos termos da 13.800. Então, está sendo discutido essa questão da imunidade, enfim, se eu tenho uma entidade gestora para blindar o patrimônio e a imunidade constitucional está protegendo a segunda, né, que é a que vai executar, que é de educação, essa imunidade não se comunica, né? Então, hoje na legislação não tem uma grande vantagem tributária em constituir o fundo patrimonial, mas é um debate que também está sendo feito, né? Tem até uma solução de consulta aqui, viu, Leonardo, que está citada aqui, que eu citei, 178 de 2021, depois você pode dar uma olhada. Aqui a outra de participação societária em empresas. Enfim, tem várias discussões aí sobre o tema, que a gente busca identificar, melhorar, endereçar. Tem muita gente trabalhando no campo. Eu espero que quem já trabalha siga, tenha gostado, e quem não trabalha seja bem-vindo. Tem muito trabalho para fazer, muita coisa boa, muita gente fazendo muita coisa boa na ponta, e a gente precisa ajudar. É isso, gente. Agradeço. Estarei com vocês. Aqui no final eu pus um reconhecimento para o advogado Fernando Arruda, que trabalha comigo lá no escritório, que me ajudou a fazer o PowerPoint. Obrigada, gente. Vocês online aí, viu? Boa aula para vocês aí durante a semana. Nos vemos na